Se você trouxe a palavra de Deus, você vai abrir conosco hoje no livro de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Você vai ali em Mateus, Marcos, Lucas, João e o quinto livro, Atos dos Apóstolos. Amém? Amém. Enquanto vocês procuram aí, eu só vou dar um recadinho para quem está nos assistindo aí. E para a igreja também, se por acaso você conhece alguém que não pôde vir agora na manhã para tomar a Santa Ceia, nós estamos fazendo o culto hoje de Santa Ceia na parte da manhã, porque estamos na fase vermelha. Enquanto nós permanecermos na fase vermelha, os cultos serão neste horário. Hoje é Santa Ceia, excepcionalmente hoje, às 19 horas, eu vou estar aqui na igreja, para ministrar a Santa Ceia para aqueles que não puderam vir e aqueles que não estão sabendo dessa mudança, devido a este momento que nós tivemos que tomar essa decisão rapidamente. Então, se por acaso você tem o desejo de tomar Santa Ceia, gostaria de ter uma oração nesse começo do mês, às 19 horas nós estaremos aqui na igreja para ministrar a Santa Ceia. Vou dar uma palavra rápida. Vai ser um momento rápido, porque nós sabemos que às 8 horas da noite nós temos que já estar respeitando as orientações dadas pelo governo. Então nós estamos fazendo toda essa mudança baseados naquilo que nós temos que respeitar. A igreja é um exemplo. E como exemplo nós temos que seguir aquilo que infelizmente os homens estão ordenando nesse momento. A igreja jamais pode ser taxada como irresponsável. Então nós estamos mudando o horário do culto para de manhã, nesse período agora. Estamos por enquanto também não fazendo a reunião das crianças. Voltaremos assim que nós voltarmos à fase laranja. Então é uma precaução, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então se por acaso você deseja neste momento, estar conosco mais tarde, às 19 horas eu vou estar aqui na igreja. Vou pedir para que alguns das equipes possam me acompanhar. Vai ser no máximo meia hora, nós estaremos aqui para ministrar a Santa Ceia para aqueles que não puderam estar aqui pela manhã, ou por causa do trabalho, por causa de alguma situação. Amém? Que Deus te abençoe a todos. Se você por acaso conhece alguém que deseja chamá-lo e falar, olha, hoje tem Santa Ceia lá na igreja, às 19 horas, é a ministração somente, uma palavra rápida, relacionada com a Santa Ceia, e nós possamos estar aqui. Amém? Que Deus abençoe. Vamos à palavra do Senhor agora. Fica em pé por enquanto para a gente ler esse livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no 1 mesmo, versículo de número 3. Depois, diz assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, a quem? Aos apóstolos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Presta bem atenção, está dizendo que deu uma ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo
que vais restaurar o reino a Israel? Jesus lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos, ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Entrando eles, enquanto eles olhavam, e a nuvem o encobriu da vista deles, eles ficavam com os olhos fitos ou fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará, da mesma forma como o viram subir. Amém? Fecha os teus olhos, Pai, fala conosco, fala ao nosso coração, fala com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar, por gentileza. Nós estamos trabalhando, pedindo, obviamente, a sabedoria de Deus nesses cultos agora até a Páscoa, para falar sobre avivamento. Avivamento. Na história do Evangelho houve muitos avivamentos, muitos períodos de avivamentos. Alguns períodos de avivamento estavam ligados, ou estão ligados, se você estudar a história, a momentos difíceis do povo de Deus. Um dos avivamentos mais conhecidos da Bíblia foi a saída do povo de Deus do Egito. Isso foi um avivamento, porque o povo estava escravizado. A Bíblia fala, existem vários avivamentos recentes que aconteceram 100 anos atrás, 500 anos atrás, existe. Mas se você parar para pensar um pouquinho, um dos maiores avivamentos, o primeiro que dá ênfase a tudo, foi a saída do povo de Deus do Egito. Porque foi num momento tão difícil que eles estavam passando. A Bíblia diz que o povo estava escravizado, que o povo estava totalmente sem forças, sendo tratado como animais. Animais, verdade, animais mesmo. Eles não tinham direito nenhum. Eles tinham que trabalhar e comer aquilo que sobrasse. Era uma época tão difícil como muitas vezes nós vemos hoje. Então o grande avivamento que aconteceu foi o povo buscar a Deus. Amém? A Bíblia é clara, quando Deus chega até Moisés, o que ele diz? Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Não foi o que disse a Bíblia? Moisés, eu escutei o clamor daquele povo. Eu escutei que eles estão sofrendo. Moisés estava onde? Não estava mais no Egito. Moisés estava no deserto. Moisés estava, já fazia 40 anos que ele estava, saiu da onde ele estava. Moisés era, o que é Moisés para a nossa história bíblica? Ele significa Jesus. Moisés havia saído do Egito. Deus fez com que ele nascesse no Egito. Deus deu a ele uma vida, até um momento na vida dele de rei. Ele se tornou um príncipe do Egito. Mas um dia Deus permitiu que ele saísse de lá, fosse para o deserto, e ali ele fosse o quê? Ensinado, irmãos. Amém? Não pense que 40 anos no deserto foi fácil para ele, de forma alguma. A Bíblia não conta a história dele, mas nós podemos, qualquer um de nós podemos ter esse entendimento. Um pouquinho que nós ficamos no deserto, não é fácil? É ou não é? Não é verdade? Um pouquinho de deserto que a gente sente, a nossa vida já se torna um caos. Imagine esse homem que teve que ficar 40 anos no deserto, longe de tudo, longe da sua família, longe de todas as coisas que ele acreditava, talvez com um pensamento totalmente contrário a tudo, avesso a tudo, porque não é fácil. No deserto você começa a se perguntar o porquê. Mas por que isso está acontecendo comigo? A grande dificuldade que nós vemos hoje
em todos os aspectos, é um geral. Desculpa eu falar, mas eu também passo por isso. Nós não acreditamos fielmente naquilo que Deus pode fazer. A nossa fé, ela tem que estar baseada naquilo que a palavra de Deus nos diz. É verdadeiro. Por isso que Jesus, em algum momento, ele diz assim: aquilo que eu estou falando é a verdade. Porque Jesus, ele estava no meio de um povo. Ele mesmo diz assim: esse povo se aproxima de mim por causa dos milagres, por causa das curas, por causa daquilo que eu posso. Vocês vêm atrás de mim porque eu posso te dar pão. Olha que interessante. Recentemente eu vi um comentário falando sobre isso. E infelizmente, e fala sobre esse assunto, que o povo é dominado, é uma massa de manobra muitas vezes, porque você deu para ele pão e água, deu para ele esse tipo de coisa, você faz o que quer com ele, você leva ele onde você quiser. Eu não sei se alguém viu esse exemplo. Foi feito um experimento lá, acho que na guerra, anos atrás. Pegaram uma galinha, e depenaram a galinha. Alguém viu isso na internet essa semana? Passou. Depenaram a galinha. E o que aconteceu naquele momento que arrancaram a pele, ou depenaram ela com aquele, ela viva. A hora que soltou a galinha sumiu. Por quê? Ela queria fugir daquela situação. Ela deve ter passado por uma dor terrível. Ela foi depenada viva. É como se estivesse puxando ali. Mas daqui a pouco colocaram ali milho e colocaram água para ela. O que aconteceu? Aquela galinha voltou correndo. Por quê? A cabeça, ela não tem aquela mentalidade. Ela não, é óbvio, é um animal. E olha, pasmem vocês que fizeram essa analogia com o homem. Um animal irracional com nós que somos racionais. Então você veja que o maior avivamento, como eu falei, foi da onde? Do Egito. Mas por que houve esse avivamento? Por que houve essa transformação? Por que houve a libertação? Porque o povo clamou a Deus. Porque o povo buscou a Deus. Porque o povo foi conhecer a Deus. Foi fácil? Não. Se você pegar a história, então depois você fala: meu Deus, depois de tudo, depois do mar se abrir, depois de Deus fazer tudo, o povo andar com proteção de Deus no deserto, 40 anos no deserto, sem gastar as sandálias dos seus pés, 40 anos no deserto, sem precisar se preocupar com roupa, 40 anos no deserto, sem precisar de fazer uma plantação, 40 anos no deserto, tudo sendo provido por Deus. Aí chega no final, o que eles fazem? Fazem um bezerro de ouro, fazem um Deus para eles que não existe. Não é isso que aconteceu? Aí Moisés, que significa Jesus, amém? O que Moisés faz? Se sacrifica pelo povo. Vai orar a Deus, fala: Deus, desculpa por esse povo, eles não entendem o que o Senhor está fazendo. Aí ao ponto que Deus chega para Moisés, forte isso, e vira assim: Moisés, infelizmente, eles não vão entrar na terra prometida, e você também não vai. Quantas vezes Moisés teve, e assim Jesus é. A Bíblia diz que Jesus, ele é aquele que vai diante de Deus para interceder por nós. E a intercessão é com gemidos inexprimíveis, é coisa forte, irmãos. Já pensou para parar o que é interceder com gemidos? Já é difícil, né? Agora, inexprimíveis significa algo muito mais forte. Então você veja, e aí Deus fala: Moisés, infelizmente você não vai. E a Bíblia diz que Moisés foi tomado e não foi mais encontrado. Não entrou na terra prometida. E a história continua. Nós sabemos a história de trás para frente praticamente. Nessa semana nós estávamos aqui na semana de oração e nós falamos da história de Davi. Falamos ali de 1 Samuel. Aprendemos muito com Davi. Chega um ponto na vida dele que Davi está ali carregando a arca, aquela loucura para trazer a arca de volta. E ele diz assim: como que nós vamos levar essa arca? Porque diante dele, um homem que não tinha consagração com Deus, é fulminado por tocar na arca. E ele fala assim: como que nós vamos fazer isso? Ele fala para Deus. E Deus dá a instrução e ele consegue trazer a arca. Ele chega com a arca em Israel. Encontra novamente uma dificuldade vinda da sua própria esposa. A vida nossa é assim, irmãos.
a gente vai encontrar dificuldades, a gente vai encontrar situações, e se a gente continuar nessa forma como nós estamos vivendo, todos nós, sem exceção, desculpa, nós vamos ficar patinando, patinando. Porque nesses momentos agora, com tudo que está acontecendo, tem muita gente que está vencendo. Tem muitas pessoas vencendo, bastante. Essa crise que nós falamos, esse momento de pandemia, é óbvio, está machucando muita gente, não é fácil. Mas muitas pessoas que estão perseverando, estão vencendo. Jesus, Ele prometeu: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias. Ele não está conosco só porque nós estamos aqui na igreja agora. Ele está conosco todos os dias. A orientação dele diz assim: e você tem que entender, você tem que me buscar. Como que a Bíblia diz? Buscai de todo o coração. E o que? Achará. Por que as pessoas não acham? Porque não buscam. Não é isso? Se você buscar, você vai achar. Mas buscar como? De todo o seu coração. Para que possa realmente existir um avivamento nesses dias agora, o povo de Deus tem que se unir. O povo de Deus tem que ter uma visão. O povo de Deus tem que ter direção. O povo de Deus tem que ser conduzido pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Não é ser conduzido pela internet, pelos homens. Ser conduzido pela política. Muitas vezes a gente vê, infelizmente, a política tomando conta de muitas coisas, inclusive da religião. A política é importante para um governo, é importante para um país, é importante a democracia, ninguém aqui é contra isso. Mas quando você olha para Jesus, você não vê Jesus entrando em situações políticas. Você vê Jesus levando a palavra de Deus. Esse é o grande desejo de Deus, que a igreja dele pregue a palavra, que viva a palavra, que conquiste aquilo que Deus preparou. Não quer dizer que não teremos problemas e dificuldades, não quer dizer que não teremos, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas ele diz: tenha bom ânimo. Por que tenha bom ânimo? Porque ele diz assim: eu venci esse mundo. Eu como homem, Jesus como homem, vim aqui e venci esse mundo. Não fiz a minha vontade. Às vezes eu fico pensando, imaginando, fala assim, imagina, Jesus, desde criança, a mãe dele falava assim: você é filho de Deus. Você nasceu, filho, do Espírito Santo. A mãe dele contando a história para ele: um dia eu estava ali parado e veio um anjo, e esse anjo falou que eu ia conceber o Filho de Deus. E eu falei para o anjo: mas como assim? Como que, né? E ele falou assim: não, o Espírito Santo vai descer sobre você. E ela contando a história, falei: então, filho, no dia que você nasceu, magos vieram, homens de toda parte, pastores, e glorificavam o teu nome, porque as estrelas glorificavam você. Nós estávamos ali num lugar que ninguém tinha conhecimento, num estábulo. Você nasceu ali num lugar tão simples, e daqui a pouco a gente vê chegando reis magos e trazendo para nós ofertas e trazendo coisas. Jesus ouvindo aquilo, aí a mãe começa a dizer, né? Fala: então, você não sabe, filho, daqui a pouco um anjo veio e a gente teve que ir para o Egito, fugido, porque estavam querendo matar você, a gente foi para o Egito. Olha que história, a criança ouvindo. E aí talvez Jesus, como criança, fazendo um monte de coisa errada, aprendendo de repente coisas, a mãe dele falou: não, você não pode aprender isso, filho. Você não pode, porque olha, Deus tem você é filho de Deus. O peso que estava sobre ele desde criança. Imagina esse peso. Os próprios irmãos. Tiago mesmo, se você ver a Bíblia, Tiago não era, e não tinha amor, vamos dizer assim, não aceitava aquela situação. Porque Jesus se tornou como se fosse um filho querido, prometido. E é verdade. E é difícil para um pai carnal distinguir contra isso. Jesus, o próprio Deus diz assim na palavra dele: olha, mesmo
que uma mãe vem abandonar um filho, jamais eu vou abandonar você. Então Deus ali olhando para Jesus, vendo também o sofrimento, talvez vendo que tudo aquilo que vinha contra ele não era fácil, permitiu. Amém, irmãos? Tem que estar entendendo? Então Jesus foi passando por processos, eu fico pensando, ele passando por esses processos. Vai para a escola, chega lá na escola e ouvindo as pessoas falarem, os rabis daquela época falando o quê? Falando sobre Deuteronômio, a lei de Deus, falando, olha, vocês têm que cumprir a lei, vocês têm que fazer isso, olha, porque vocês têm que ser assim. E aí vem outros contrários, Jesus ali, eu sou o filho de Deus, conhecedor da palavra. Com 12 anos de idade, a Bíblia diz que ele estava onde? No templo. E o que ele estava fazendo no templo? Discutindo a palavra de Deus com os homens ali, conhecedores da palavra. Então, aquele momento na vida de Jesus, de conhecimento, de crescimento. Imagine Jesus fazendo 18 anos de idade, na sua maioridade, né? Hoje para nós a maioridade é 18, mas naquela época a gente não sabe. Mas imagine Jesus, os desejos, de repente, né? Puxa, eu desejo uma moça bonita. Ele era homem. Puxa, estou vendo uma moça bonita. E a mãe fala, Jesus, você não pode partir para esse lado. Você é o filho de Deus. Mas mãe, Jesus, por ser filho de Deus como você, olha, todos nós aqui, o que a Bíblia diz? Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então você é lindo, você é linda, você é uma pessoa muito bonita. Jesus, com certeza, também um homem muito bonito. Chamava atenção, com certeza. Por que de repente chamava ainda mais atenção? Jesus devia ter uma educação fora do comum. Uma pessoa centrada, uma pessoa que tinha uma paz de espírito, amém? A paz de espírito fora de qualquer contexto, fora de qualquer situação, irmãos. Eu fico imaginando a paz de Jesus, porque como a Bíblia reflete Jesus, relata, é a vida dele, porque ninguém pode se transformar da água para o vinho, a não ser que a pessoa lute contra isso. Irmãos, eu tenho uma tese que, eu não sei se você já pensou, depois dos 40 anos de idade, a pessoa chegou nos 40, olha, existem exceções, mas é muito difícil, você vai concordar comigo. A pessoa que ficar solteira até os 40 anos, até tem um filme, né, Solteirão dos 40, mas a pessoa que ficar solteira até os 40 anos, dificilmente vai conseguir um relacionamento depois. Porque a pessoa, a vida dela é aquilo, ela se tornou daquele jeito. Então, só nós sabemos quando você une com alguém, como não é fácil. Como você tem que abrir mão de muitas coisas. Não é verdade? Sim ou não? Por que eu estou dizendo isso? Porque, só para dar um exemplo para você, Jesus ele foi assim a vida inteira. Não é que depois dos 30 anos que ele se tornou, nossa, Jesus é uma bênção. Não, ele tinha esse espírito de uma pessoa boa, a paz de Deus no coração dele. Ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele foi chamado, ele tinha certeza e convicção daquilo que Deus era na vida dele, mesmo com tudo que vinha contra ele. Jesus vivia num período de política ferrada, irmãos. Naquela época, a política, o povo de Deus, ele era humilhado. Na época de Jesus, o trabalho era escravo também. Eles produziam, e tudo que eles produziam, eles tinham que dar muito mais. Se hoje você tem que dar uma oferta de 10% na igreja, naquela época, não só para a igreja, para Roma, para todo mundo, era uma roubalheira fora do comum. Então era uma coisa que, se nós achamos que hoje nós somos roubados, se você vivesse naquela época, você ia falar não. Por isso que existiam naquela época já os rebeldes que queriam ir contra Roma, porque eles não acreditavam naquilo, como que pode? Dava o dinheiro, a Bíblia diz que os próprios judeus que eram cobradores de impostos, cobravam às vezes 10 vezes mais. Você vê a história de Zaqueu. Zaqueu relata isso, fala assim, não, eu roubei muito dinheiro, então se por acaso eu roubei, agora eu vou restituir. Então, aí você vê como que as coisas estavam acontecendo, e como as coisas estão acontecendo também hoje. As coisas estão acontecendo dessa mesma maneira hoje. Ninguém mais suporta. Está todo mundo à flor da pele em alguns sentidos. Existe uma casca chamada social, vida social. É uma casca que as pessoas estão colocando, é como se fosse uma segunda pele.
essa tal de vida social, que mostra uma realidade muitas vezes não tão verdadeira na vida das pessoas. Porque eu vou dizer para você nessa manhã, claramente, não há como hoje a pessoa não conhecer Jesus, não ter Deus no coração. É importante demais as pessoas terem essa paz de espírito, mas quem proporciona isso é somente a palavra de Deus, é somente o conhecer a Deus, não é a religiosidade. A religiosidade, ela tem destruído a vida das pessoas, mas conhecer a palavra de Deus, ter uma vida reta, uma vida justa, não é fácil. Mas pastor, até agora você não falou do Atos dos Apóstolos. Calma, já vou inserir agora para você entender. A Bíblia diz que depois do sofrimento que Jesus teve, qual foi o sofrimento? A entrega da vida dele na cruz do Calvário. Depois de todo aquele sofrimento, muitas pessoas acham que o sofrimento de Jesus foi só a cruz. A cruz foi muito sofrida. Mas eu tenho comigo, e talvez um dia Deus possa revelar profundamente no coração de cada um de nós, que o maior sofrimento está baseado naquilo que Jesus mesmo disse. Ele diz assim para os seus apóstolos num período, e fala assim: vocês estão preocupados com a comida, com isso, com aquilo, com um monte de coisa. Mas eu não vim fazer isso. Eu estou preocupado em salvar as pessoas. Quando eles dizem assim: Jesus, eles estão lá com essa mulher samaritana, eles dizem assim: Jesus, olha, vamos comer. Jesus fala assim: não, eu não quero essa comida não. A comida que eu quero é fazer a vontade do meu Pai. Esse era um sofrimento que Jesus tinha. Quando Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: olha, está vendo, vocês estão falando que não é tempo de colheita. Nessa mesma passagem, vocês estão falando que não há tempo de colheita, mas olha os campos estão férteis para a colheita. Nunca na história, pelo menos na minha história, que eu quero dizer, amém? Na minha história, estou falando aqui, no meu período agora, nesse momento que eu estou vivendo, não está tão fácil de colher. É um momento que a igreja tem que olhar, é um momento maior agora para a colheita, mas para que nós possamos colher vidas, famílias, lares, tudo que você imaginar, nós temos que nos aproximar de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus, naquele sofrimento, apresentou-se aos seus discípulos e se apresentou com provas, indiscutíveis, mostrando que ele estava vivo. Quantas vezes Jesus tem se apresentado para mim e para você? Indiscutivelmente. Para o que você estivesse hoje de manhã aqui, Jesus se apresentou para você. Porque muitos de vocês aqui falam assim: acho que eu não vou na igreja não, estou meio cansado, ai que preguiça. Por que o pastor mudou o culto para de manhã? A hora que ele falou para ter de manhã, eu achei maravilhoso. Puxa, gostoso de manhã, ia ser bênção. Mas para levantar hoje não foi fácil, porque a gente não está acostumado. A gente está acostumado, vou dormir um pouquinho mais tarde no sábado, amanhã não tem horário para acordar, à noite eu vou na igreja. Não é verdade? É assim que funciona. Muitos de nós falam assim: puxa, eu amei o pastor mudar o culto para de manhã, porque daí eu vou na igreja. Olha só, vou na igreja de manhã, faço a minha parte, ufa, estou livre. Domingo estou livre. Mas daí chegou na hora de acordar, por que o pastor mudou o culto? Eu preferia ter ido à noite. Não é verdade? Mas Jesus já de manhã falou assim: não, você vai, meu filho. Eu estou vivo em você. Estou vivo em você. Vai lá ouvir a palavra que eu tenho para falar no teu coração. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Jesus é maravilhoso, irmãos. Como Deus é insistente com a gente. Eu acho que ele olhava para os caras, assim, no modo de dizer, nos apóstolos, me perdoa a palavra, e dizia assim: o que eu vou fazer mais para você? Vou ter que voltar amanhã. Jesus, acho que olha para nós e fala assim: amanhã eu tenho que voltar. Verdade, irmãos, porque 40 dias. Irmão, você precisa, imagine o seguinte: que você é um apóstolo, Jesus, você vê ele morrendo na cruz, você vê Jesus sendo sepultado,
Presta bem atenção. Você vê ele sendo... Nós não vimos isso. Por isso que para nós é 40 anos. Alguém pode dizer, misericórdia, pastor, estou fora, não é 40 anos. Não, fala, irmão, pelo amor de Deus, fala, não, misericórdia. Para mim não vai ser 40 anos, não. O povo do Egito foi 40 anos. Por que foi 40 anos no deserto? Porque todo dia Deus tinha que se apresentar para eles. Todo dia. E mesmo assim, não entraram na terra prometida, irmãos do céu. Já pararam para pensar nisso? Então Jesus, os discípulos de Jesus estavam lá com ele, andando com ele, 3 anos e meio, quase aproximadamente, vendo Jesus fazendo milagre, fazendo cura. Jesus falava para eles: olha, vocês são minhas testemunhas, vocês agora vão fazer isso, aonde vocês forem, vocês vão entrar numa casa, e lá vocês vão curar, vocês vão restaurar, vocês vão fazer milagres, você vai cura, e assim por diante. Jesus falando, aquele entusiasmo. Daqui a pouco Jesus na cruz morre, aí daqui a pouco Jesus volta, vivo. Quando Jesus aparece, a Bíblia diz que eles estavam todos escondidos, tudo com medo, escondido. Medo, escondido. Falou, acabou tudo agora. A palavra deles era essa, não tem mais, acabou. O que nós vamos fazer agora? Ele falou assim: nós vamos voltar a pescar. Os pescadores já falaram, eu já tenho profissão, vou voltar a pescar. E aí Jesus vem, se mostra diante deles, 40 dias, todo dia, a mesma coisa. Ó, sou eu que estou aqui, ó. Está vendo aqui? Ó, pega aqui em mim. Ai, pega. Pode tocar, pode agarrar. Pode agarrar. 40 dias, irmãos do céu. 40 dias. Eu tenho 40, eu não vou falar a minha idade. Mas 40 dias. E é o que eu tenho falado para a igreja, nós vamos viver mais quanto tempo? Sem ver as bênçãos de Deus na nossa família? Sem ver as bênçãos de Deus na nossa casa? Quanto tempo mais você vai permitir que a sua vida continue sendo patinando, como eu falei? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, é o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. A religiosidade, lá fora você vai escutar as pessoas falando, não, é religião isso aí, eles querem tomar o seu dinheiro. Não, Jesus não quer tomar dinheiro de ninguém. Jesus quer fazer de você um vaso de honra, uma vida abençoada, família abençoada, você sentar na mesa com a sua família, você ter um domingo maravilhoso, sabendo que todo mundo está ali com você, no amor de Cristo Jesus, na presença do Espírito Santo, a sua casa cheia de paz, a sua casa cheia de comunhão. Por isso que Jesus, ele aparece para eles durante 40 dias, e o que Jesus estava falando para eles? Novamente, sobre o reino de Deus. Jesus falava de política? Não. Jesus falava do prefeito? Não. Do presidente? Não. O que mais nós vemos nas casas hoje das pessoas é política. Big Brother. Não sei o que com K. O tal de K que ficou agora. Ontem alguém comentava comigo. Irmãos, conviver com as pessoas não é fácil. Não é fácil, sabe por quê? Não é fácil. Presta bem atenção. Você convive um pouquinho, você fala, eu não acredito que essa pessoa faz isso. Me falaram que uma das pessoas que estavam lá nesse negócio aí, que a pessoa famosa, não sei quantos mil seguidores, não gosta de tomar banho. Eu falei, meu Deus, mas como que pode seguir uma pessoa que não gosta de tomar banho? Num país tropical. Eu falei, não, é impossível. Aonde que a população está com a cabeça? Conviver com as pessoas, se vocês conviverem comigo, vocês vão falar, pastor, você faz isso? Não sabia que você fazia, viu? Eu sou igual a você, faço tudo que você faz, pode ficar tranquilo. Mas você consegue entender? Então Jesus estava falando, Jesus não fala dessas coisas, irmãos, que nós falamos. O que ele estava fazendo lá dos discípulos? Falando o quê? Do reino de Deus. Olha o que Jesus falou para eles assim, comendo com eles: não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Sabe o que Jesus estava testando aqui? A obediência. Sabe por que muitas vezes na nossa vida a gente não recebe as bênçãos que nós merecemos? Ou até que nós achamos que merecemos? Pela desobediência. Sabe? Jesus estava falando assim, olha, não saiam de Jerusalém, até
receber aquilo pelo qual eu tenho que dar para vocês. Ele estava dizendo, não saiam da presença. Não vão sair para outro lado, não vão buscar outras situações, não vão buscar outras coisas. Vocês estão se contaminando muito. O que Jesus estava dizendo para eles, é só vocês saírem lá fora que vocês vão se contaminar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É só vocês ouvirem algumas coisas lá fora que vocês se contaminam. O que a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Por isso que ele diz assim, e é forte quando a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia é clara, conheça a verdade e a verdade te liberta. A Bíblia fala assim, você ler a palavra, ela vai sustentando você, vai dando para você conhecimento, crescimento, e você vai se tornando forte. Mas muitas pessoas preferem o conhecimento daí de fora. Preferem os conselhos que vêm totalmente contrários na sua vida. A maior preocupação de Deus é como esse mundo vai ficar daqui para frente. Não é na questão financeira, mas é na questão de amar as pessoas, de amar o próximo. Como que as pessoas vão viver daqui para frente, irmãos? Com tanto isso que nós estamos vendo. Se não existisse a igreja hoje, muitas pessoas têm criticado a palavra de Deus. Muitas pessoas são contrárias à palavra de Deus por causa da religiosidade, e eu assino embaixo porque são muitos erros que foram cometidos. Mas eu desafio você, desafio qualquer pessoa a conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus profundamente, conhecer aquilo que Deus tem para falar no nosso coração, de Deus, não do homem. Eu desafio, e você vir falar para mim que a sua vida não vai ser diferente, e que você não vai viver as bênçãos que Deus tem para você. Eu desafio você a entregar a sua vida para Jesus, como Ele disse, não saiam ainda, não saiam, não é hora, porque Ele disse, pois João batizou com água, mas vocês, dentro de poucos dias, serão batizados com o Espírito Santo. Se eles tivessem desobedecido, eles não teriam se tornado apóstolos. Nós não nos tornamos porque não queremos apóstolos. Mas pastor, eu não quero ser apóstolo. O apóstolo é testemunha de Jesus. Porque nós desobedecemos muitas vezes a palavra de Deus. Estamos escutando tudo quanto é coisa, menos aquilo que Deus tem para falar no nosso coração. Muitas vezes o diabo vem, ele quer tirar a tua paz. Ele quer tirar você do caminho do Senhor. Ele quer desanimar você. Ele quer colocar um monte de situações na sua vida para que você siga o caminho que Ele preparou para esse mundo, que é o caminho das trevas, que é o caminho da morte, que é o caminho da destruição. Ele foi lançado fora dos céus. Ele contaminou os céus. Ele conhece mais a Bíblia do que eu e você. Ele sabe tudo, tanto é que Ele desafiou Jesus na palavra. Irmãos, o nosso inimigo não é o nosso irmão. O nosso inimigo não é a carne. O nosso inimigo é Satanás maldito que age neste mundo e tem tirado a paz de muita gente. Mas a Bíblia diz, tenha bom ânimo que eu venci este mundo e que você vença também. Então, para encerrar, olha só como é difícil a gente entender tudo isso, por isso que eu estou explicando bem, com muito cuidado. Jesus fala assim, é engraçado, vocês vão receber o Espírito Santo. Aí o que eles falam? Olha o pensamento deles, é o pensamento do povo, é o pensamento de todos nós. Eles dizem assim, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? É o que ele está falando, é agora que o Senhor vai vir com espada, é agora que o Senhor vai vir para destruir, é agora que o Senhor vai vir mesmo para mudar tudo, porque é aquilo que eles tinham aprendido da lei de Deus, das promessas que os homens falavam. É aquilo que eles conviviam, irmãos. Eles conviviam com o quê? No meio de guerra. A vida deles na Bíblia é guerra. Ora vence, ora perde. Os midianitas vêm, pega lá a história de Gideão. Os midianitas vêm, tudo que nós plantamos, tudo que nós produzimos, os midianitas vêm e tomam tudo, destrói tudo. Daqui a pouco a gente tem que começar a plantar escondido. A história deles era guerra em cima de guerra.
Problemas em cima de problemas. E eles tinham o que? Na palavra de Deus, a promessa do Isaías falando, não, vai vir um libertador, vai vir aquele que vai mudar todas as coisas, ele vai transformar a vida das pessoas. Então a mente deles era essa, não, Jesus vai vir para destruir, Jesus vai vir para guerrear, porque nós vamos conquistar esse reino, nós vamos ser melhor que todo mundo. É isso que eles pensavam. Amém? O cristão não é melhor que todo mundo. O crente não é melhor que todo mundo. Você é igual a todo mundo. A única diferença é que você tem Deus no teu coração. E por você ter Deus no teu coração, você reflete a luz de Jesus para as pessoas. Amém? O que Jesus diz, você tem que ser luz. A luz resplandece nas trevas. Jesus não fala assim, você tem que ser político. Você tem que ser influenciador digital. Você tem que ser matemático, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, milionário, cheio da grana. Não tem que ser. Isso é uma consequência do reino de Deus na sua vida. Deus quer abençoar todas as áreas da nossa vida. Por que muita gente está na pindaíba? Não tem sabedoria. Pega o dinheiro, mói tudo. Podia estar muito bem, tem gente que fica remoendo isso. Nossa, mas eu tive isso. Nossa, eu tive aquilo, eu joguei tudo fora. Nossa, viu? As coisas velhas ficaram para trás, irmãos. Viva a vida de hoje. Viva a sua família hoje. Faça o melhor pelos seus filhos hoje. Faça o melhor pelos seus amigos hoje. Faça o melhor pelos seus irmãos hoje. Ame eles hoje. Respeite eles hoje. Leve o reino de Deus para eles. Leve a paz. Tenha uma boa casa. Tenha uma boa família. Tenha um lugar gostoso, um ambiente agradável. É isso. Tenha um bom carro. E Jesus quer dar tudo isso para você. Mas quando eles falam assim, Jesus, então, agora que o Senhor vai fazer tudo isso, que o Senhor vai destruir, que o Senhor vai... Jesus fala assim, viu? Gostosa a resposta de Jesus. E assim Deus tem respondido a muitos de nós. Não lhes compete saber os tempos, ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Mas vocês vão receber poder. Esse é o avivamento. Diga assim, esse é o avivamento. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Amém? Como que faz para esse tal do Espírito Santo? Busca Deus. Entra no teu quarto. Vive uma vida santa. Vive uma vida conhecedora da palavra. Pastor, amanhã mesmo vou fazer um negócio para me pôr na cabeça, sair na rua. Não é isso não, irmão. Não é isso não. Busque a palavra, conheça a Deus, clame a Jesus. Ah, mas eu escuto louvor todo dia, pastor. Ah, eu louvor. Aí Jesus fala assim, e os testemunhos, seu filho? E o seu testemunho? E a maneira como você tem agido? Não adianta você escutar louvor. Os mais antigos diziam assim, menino difícil, entra, escuta por aqui, salta por aqui. Não é isso que os mais antigos falavam? Ei, rapazinho difícil. Tem muita gente que é assim, escuta por aqui. O que quer? Amém? Vamos pontuar, né? Entre parênteses, né? O que quer? Porque tem coisa que eu falo para você. Ô linguinha afiada. Por isso que o Tiago fala, cuidado com a língua, viu? Ô língua, a língua ela é pequenininha, mas faz um estrago violento. E Jesus fala isso. Só que o que Jesus fala? Para que vai servir o poder de Deus na minha e na sua vida? Agora muitos aqui falam assim, puxa, eu quero o Espírito Santo. Eu quero esse Espírito Santo na minha vida. Eu quero esse poder, porque agora ninguém me segura. Jesus fala assim, peraí, esse poder é para que você seja minha testemunha. Aí pegou, né? Poder é para que você seja minha testemunha. Olha o que a Bíblia diz. Vocês vão receber poder para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria.